Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca da virtude, abertura consciencial para o sujeito intelectual ideal. É um dos temas que eu trato nesta minha obra, o sujeito intelectual ideal, que é uma sequência desta minha obra, Ensaio sobre o Individualismo Intelectual e Terapêutico, que também tem como sequência esta obra, Ensaio Filosófico sobre a Felicidade e a Sexualidade. Portanto, o sujeito intelectual ideal, eu crio basicamente uma... Eu posso ler a sinopse, não é? Como se comportaria o sujeito intelectual ideal em qualquer circunstância que pudesse provocar desconforto intelectual? Como ele pensaria? Como ele deveria pensar? Que virtudes deveria realizar? A resposta a este tipo de questões encontra-se neste Manual do Pensador, um manual ensaístico que se propõe a contribuir para o desenvolvimento de uma excelência do ato de pensar e de ser, ajudando as pessoas a aproximarem-se o máximo possível daquilo que deveria ser um sujeito intelectual ideal, enquanto modelo a ser seguido diante das adversidades da vida, também com propósito felicitário. Depois diz, esta obra é um prolongamento do ensaio sobre individualismo intelectual e terapêutico e mais um desenvolvimento da individuologia. Portanto, esse sujeito intelectual ideal é uma espécie de modelo a ser seguido, em que uma pessoa, ao praticar determinadas virtudes morais, emocionais, intelectuais, por exemplo, se aproximaria desse modelo, que é o sujeito intelectual ideal, que teria o melhor comportamento possível, não é? Que ele pode ser alterado, não é? Uma pessoa pode colocar e retirar virtudes lá, que ao praticarmos certas virtudes, aproximaríamos dele, e ao nos aproximarmos dele, teríamos de praticar certas virtudes que melhorariam ou ajudariam a ter uma melhor relação possível com o conhecimento, com o próprio conhecimento, com as próprias crenças também, com a ignorância, com a ignorância no sentido geral, com a alteridade intelectual, a alteridade filosófica, eu chamo o diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido, outras propostas de verdade. Propostas de verdade poderão ser diferentes, propostas de verdade poderão provocar desconforto intelectual quando uma pessoa entra em contacto com elas. Portanto, esse sujeito intelectual ideal também ajudaria uma pessoa a ter uma melhor relação possível com a diferença, não é? E com o próprio ego. Portanto, nesta obra também faço uma desconstrução do próprio ego, mostro como esse ego pode criar. Esse ego é imediatista, é um sistema de sobrevivência e reprodução da espécie, ele é imediatista e conforto-centrista, portanto, ele está centrado no conforto imediato. Portanto, este ego está mais propenso, por exemplo, para uma verdade, ou para uma verdade. Uma proposta de verdade mais fácil de aceitar do que uma proposta de verdade mais difícil de aceitar, não é? Portanto, ele está mais centrado, é mais confortável para o nosso ego uma falsidade, uma mentira, uma ilusão confortável do que uma desconfortável verdade. Portanto, este ego leva muitas vezes a apegos intelectuais que podem gerar bloqueios intelectuais, que por sua vez podem gerar um conservadorismo intelectual inconsciente, e esse conservadorismo intelectual inconsciente pode estar envolvido com defesas, não é? É como se uma pessoa fechasse as portas da consciência, como eu no começo do vídeo falei, a abertura consciencial é uma das virtudes fundamentais para o sujeito intelectual ideal. Portanto, nós precisamos ter as portas da consciência abertas para deixar a novidade entrar, para deixar a alteridade filosófica, intelectual, o diferente, o contrário, o contraditório, o desconhecido, porque esse ego pode criar apegos, pode criar bloqueios, pode criar um conservadorismo intelectual inconsciente e dessa forma fechar as portas da consciência, até criar defesas, não é? A pessoa amarra-se ali às suas crenças e não deixa nada de novo entrar e defende-se, não é? As pessoas às vezes até criam uma falácia de espantalho relativamente a tudo que é diferente. A pessoa distorce para tornar mais facilmente refutável. Portanto, a falta de abertura consciencial, ela acontece em geral de forma inconsciente. Pode também ter a ver com a falta de virtude, como a humildade, ou a falta da virtude como a coragem. Em geral tem a ver com as duas também. Pode ter a ver com outras coisas, a lacuna de outras virtudes, mas a virtude e a humildade e a virtude de coragem, para contrariar as tendências inconscientes do próprio ego, são fundamentais, porque a nossa abertura consciencial, ela deixa de existir quando uma pessoa começa, pelo menos para determinados enquadramentos. Eu já reparei que há pessoas que, por sentirem que têm a mente aberta para assuntos, teorias, ideias, ideologias que podem ser mais difíceis de aceitar, acabam por achar que têm mente aberta no sentido geral, têm uma abertura consciencial no sentido geral, mas uma pessoa pode ter abertura consciencial diante de determinadas propostas de verdade e estar muito fechada na consciência relativamente a outras propostas de verdade. Tudo depende diante do qual uma pessoa possa ter desenvolvidos apegos, bloqueios e um conservadorismo intelectual inconsciente. Portanto, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, as pessoas são todas diferentes, mas em geral, para nós melhorarmos
o máximo possível a relação com a diferença, com o desconhecido, com o contrário, com o contraditório, para melhorarmos a relação com a nossa ignorância, com as nossas crenças, com as nossas práticas, hábitos e tradições, com o nosso sistema de crenças, não é? Para melhorarmos a relação com o conhecimento, no sentido geral, e com outros conhecimentos, nós precisamos de praticar certas virtudes. Essas virtudes aproximariam do sujeito intelectual ideal e é isso que nós devemos ter enquanto ideal se queremos pensar da melhor forma possível. Portanto, é importante perceber que praticando ou procurando praticar certas virtudes poderão ser desconfortáveis para o nosso ego, porque ele é conforto-centrista e imediatista. Nós aproximamos daquilo que poderia ser e que deveria ser um sujeito intelectual ideal que pensaria da melhor forma possível. Não se trata de imaginar um sujeito intelectual ideal omnisciente, que sabe tudo acerca de tudo, mas é um sujeito intelectual ideal que procura a melhor relação possível com a ignorância, com o conhecimento, com os conhecimentos no sentido geral, com outros conhecimentos, com outras propostas de verdade, com a diferença. E que ajudaria, esse sujeito intelectual ideal seria mais permeável e tornaria a pessoa mais permeável à flexibilidade intelectual, que é outra das virtudes fundamentais que conto falar aqui também, outra vez, noutro vídeo, talvez o próximo, a flexibilidade intelectual, e que potenciaria a pessoa a ter uma melhor relação possível com aquilo que é mais difícil, que é, no mundo, uma das coisas mais difíceis é mudança, portanto, a mutação intelectual, que para isso é preciso a flexibilidade e não rigidez intelectual, e a diferença. Portanto, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com a diferença, porque muitas vezes a diferença pode trazer ao de cima as inseguranças, os medos, as fobias, e pode fazer com que uma pessoa se tenha que relacionar com os próprios apegos, bloqueios e conservadorismo intelectuais inconscientes, e isso bloqueia todos estes problemas como os apegos, bloqueios e conservadorismo intelectual inconsciente. Eles bloqueiam a abertura consciencial de forma inconsciente. Portanto, nós temos que ter a noção que a nossa abertura consciencial é condicionada de forma inconsciente. Nós não nos apercebemos disso. Nós dificilmente temos a noção de, só com um trabalho filosófico, um trabalho intelectual profundo, estarmos atentos, autoconscientes. Por isso é que eu falo que, por exemplo, a virtude da autoconsciência é fundamental para o sujeito intelectual ideal, a humildade, a coragem, a autoestima, que tem a ver com uma independência emocional e potencia uma independência intelectual. Portanto, tudo isso é fundamental para desenvolvermos a abertura consciencial. Estas virtudes, elas trabalham em conjunto. Na medida em que eu vou desenvolvendo certas virtudes, eu vou potenciando outras virtudes. Na medida em que eu vou desenvolvendo humildade e vou desenvolvendo a coragem, ou, por exemplo, na medida em que eu vou desenvolvendo uma autocentragem terapêutica ou uma autoestima, eu vou também potenciando o desenvolvimento de outras virtudes, como a independência emocional e a independência intelectual relacionadas com a autoestima. Estão a perceber? Portanto, é trabalhado em bloco. Quando, por exemplo, uma pessoa trabalha o desenvolvimento da autoconsciência, da autocentragem, da autoestima, uma pessoa vai também trabalhando, mesmo de forma indireta e inconsciente, e da autocentragem terapêutica, a humildade e a coragem, e a flexibilidade intelectual. Uma pessoa vai potenciando estar atento a outras virtudes que precisam ser praticadas e a lacuna em certas virtudes. Portanto, isso envolve um trabalho interior. Isto é para nós pensarmos da melhor forma possível. Eu costumo dar o exemplo, por exemplo, quando uma pessoa pensa num enquadramento judaico-cristão, num dilema ético, o que é que Jesus Cristo pensaria? O que é que Jesus Cristo faria? Não é? Eu já ouvi esse tipo de coisa. O que é que Jesus faria? Amaria? Perdoaria? Estão a perceber? Fora deste enquadramento judaico-cristão, uma pessoa pode pensar o que é que o sujeito intelectual ideal faria, por exemplo, quando aparece uma nova proposta de verdade? Ele fugiria? Ele iria distorcer para tornar mais facilmente futável, ou aceitaria enfrentar o desconforto intelectual que possa estar envolvido e que possa ser necessário, e que possa até implicar o desabar do nosso sistema de crenças. Porque nós, para aproximarmos o máximo possível do sujeito intelectual ideal, poderemos ter como é que eu ia dizer? De perder muitos condicionamentos, mesmo que inconscientes, do próprio ego. Na medida em que uma pessoa vai perdendo estes condicionamentos inconscientes do próprio ego, também se vai aproximando, ou vai potenciando a aproximação do sujeito intelectual ideal. Porque nós temos sempre, em muitas das etapas, a aproximação, digamos assim, do sujeito intelectual ideal, de contrariar as tendências inconscientes do próprio ego, até da arrogância intelectual. Porque estas virtudes, eu tentei criar virtudes que fossem universalizáveis. A humildade é universalizável, quase uma inspiração kantiana. É quase que o imperativo categórico, há de tal forma que a tua ação possa tornar universal. Enquanto a humildade e a coragem são universalizáveis, uma pessoa ser mentirosa, por exemplo, entre aspas, não é universalizável. Isso não é para levar à letra, não é? Mas pode ser muito bem enquadrado em muitos aspectos ou muitas experiências da vida.
Portanto, enquanto a autoestima, a autoconsciência, a autocentragem terapêutica poderiam ser universalizáveis, se toda a gente praticasse, não seria sustentável, quer dizer, uma pessoa viver com base em bloqueios, apegos e conservadorismo intelectual inconsciente, com medo de todas as propostas de verdade e vivendo em função desse medo, não seria universalizável. Portanto, nós queremos universalizar, digamos assim, virtudes que amplifiquem a consciência, que potenciem o desenvolvimento consciencial e felicitário para o enquadramento individual, relacional e coletivo. Não queremos virtudes que, não seriam, que se fossem universalizáveis seriam prejudiciais e não seriam sustentáveis para a humanidade no sentido geral, estão a compreender? Portanto, para aprofundarem, está aqui o sujeito intelectual ideal, tem essas obras também. Esta obra também fala muito acerca deste tipo de questões, ensaio sobre o individualismo intelectual e terapêutico, e também ensaio filosófico sobre a felicidade e a sexualidade. Tenho vários livros publicados em formato de papel, em formato digital. Deixo essas referências na descrição do vídeo no YouTube, mas basta pôr o meu nome no Google e aparece muita coisa. Dou vários cursos online sobre cada obra, também sobre esta aqui, não é? Sujeito intelectual ideal, cada aula eu dou a cada pessoa, portanto, se quiserem aprofundar os conhecimentos sobre esta obra, podem fazer o curso, deixo as referências na descrição do vídeo no YouTube, sugiro, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Se quiserem mesmo contribuir, podem fazer doações para o meu IBAN e MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem mesmo contribuir para este trabalho de investigação e divulgação da filosofia, para um despertar intelectual, para um desenvolvimento intelectual e felicitário. Portanto, tenho várias obras publicadas em formato de papel, em formato digital. Também dou consultas online a quem quiser, estou disponível para isso. Basta entrar em contato comigo para o meu e-mail filipeferrocalhau@gmail.com. Posso enviar as obras para quem quiser encomendar para oferecer ou para ler com assinatura e dedicatória, por exemplo, com autógrafo. Portanto, fica aqui mais um vídeo de aconselhamento filosófico. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.